Olá pessoal, é com enorme prazer que nós estamos hoje aqui, a convite do meu amigo Saulo Ticaeté, organizador da página Polícia Brasil Humor, que me convidou para fazer parte desse cursinho, desse projeto maravilhoso de aulas gratuitas para as pessoas que estão sonhando aí com o concurso de perito criminal aqui no estado de Minas Gerais. Então, Saulo, meu amigo, um beijo para você, obrigada pela confiança e a todos vocês alunos que estão aqui nos assistindo, espero que vocês possam desfrutar e aproveitar todo o conteúdo que vai ser ministrado para que você possa alcançar o seu tão sonhado aprovação no concurso, tá bom? Meu nome é Lucila Rodrigues, eu sou perito criminal no estado de Minas Gerais já há 6 anos, fui aprovada no último concurso, o concurso de 2013, não passei na primeira chamada, fiquei na lista de excedentes e tive a graça de Deus de ser chamada em uma segunda chamada e hoje estou aqui para dividir com vocês um pouquinho do conhecimento adquirido nesses 6 anos e também através de muito estudo, tá certo? Nós vamos falar sobre a legislação aplicada à perícia criminal. Aí, pessoal, eu trago para vocês as minhas redes sociais, porque caso durante as aulas você tenha alguma dúvida e queira, e precise tirar as dúvidas, está à disposição aí o meu Instagram, que é a rede que eu mais trabalho com ela, tá bom? Lucila_Rodrigues, que está conectado com o Facebook e nós estamos em criação aí com a minha página do YouTube, que nós vamos trazer muitos conteúdos para vocês concurseiros, tá? Pessoal, nesse slide eu trago para vocês o programa da matéria de criminalística que foi abordado no concurso de 2013, tá? São 9 itens que foram abordados com os livros que foram escolhidos pela banca, que nós acreditamos que esses livros vão mudar, porque tem livro muito desatualizado e livros melhores que já apareceram. Vamos aguardar o próximo edital, mas enquanto isso vamos estudando pelo edital antigo para não perder tempo. E hoje eu vou abordar com vocês o item 6.2 do edital de criminalística, que é a legislação aplicada à perícia. Se ficar difícil aí, nós vamos deixar o link com todo o PDF para vocês poderem baixar o material, tá bom? Então vamos à nossa primeira aula, vamos iniciar o estudo dos nossos artigos, que nós vamos estudar do artigo 155 ao 184 do Código de Processo Penal e as mudanças que ocorreram em 2018 e em 2019. Mudanças que não faziam parte do edital de 2013, mas nós achamos melhor trazê-las para adiantar o estudo de vocês, porque certamente serão disciplinas muito cobradas na próxima prova, no próximo concurso, tá? Então, iniciando o título 7º da prova. No capítulo 1 das disposições gerais. No artigo 155, o que está escrito lá? Vamos ler, pessoal. Vamos ler, compreender e, se for necessário, vamos decorar do artigo 155 a 184. Porque o nosso objetivo aqui não é ser aluno mimizento. É passar, é ir atrás da sua aprovação. E se para isso for necessário decorar a legislação, nós vamos decorar, porque foi o que eu fiz, foi a técnica que eu utilizei para alcançar a minha aprovação. Vamos lá, no artigo 155 está escrito assim: o juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova. Você pode ver que eu destaquei o item prova. Produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Então vamos destrinchar esse artigo aqui para vocês compreenderem. Inicialmente, a persecução penal no nosso ordenamento jurídico brasileiro é dividida em 2 grandes fases. A fase pré-processual, também chamada fase inquisitória ou fase investigativa, e a fase processual, que é a fase na qual ocorre o curso da ação penal.
Isso aqui, pessoal, bem resumidamente, né? Eu não estou aqui para dar uma aula exemplar de direito, entrando aí nas searas das doutrinas. Eu vou trazer para vocês o conteúdo focado na sua aprovação, focado na legislação aplicada na perícia, tá bom? No que vocês precisam saber para serem aprovados na prova. Então, resumindo, a nossa persecução penal é assim, a fase pré-processual e a fase processual. Esse artigo 155, ele vem nos dizer o quê? Que na fase pré-processual, nós podemos produzir 3 provas. 3 tipos de provas para livre convicção do juiz, que é as provas cautelares, não repetíveis e as antecipadas. Nós vamos destrinchar cada uma delas daqui a pouco, tá? Também diz no parágrafo único do artigo 155 que somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas pela lei civil, que é o artigo 144 e 145 do Código de Processo Civil, que vem tratar do quê? Vem listado ali no 144 e 145 todos os impedimentos e suspeições, tanto do juiz, como das partes, como do perito, em casos em que eles não poderão atuar. Tá certo? Então vamos às provas cautelares. Quais são elas? São aquelas que sofrem risco de perecimento, ou seja, há um risco de desaparecimento do objeto da prova por decurso do tempo. Exemplos de provas cautelares que podem ser produzidas na fase pré-processual. Lembrando, pessoal, que essas provas, tanto as cautelares, as não repetíveis e a antecipada, podem ser produzidas também na fase processual, tá? Exemplo de provas cautelares. Interceptação telefônica. É uma coisa que você tem que fazer naquele momento. A investigação descobriu que naquele momento ali vai haver uma conversa entre 2 traficantes. E você precisa pegar o time da investigação. Se você for deixar para produzir isso lá na frente, como que você vai ter a prova do crime, de que eles são autores? Então não tem como esperar. Por isso, uma prova cautelar. Por isso, ela poder ser produzida na fase pré-processual. Um outro exemplo típico é o levantamento de local de crime. Porque nós vamos estudar mais à frente no artigo 158 que quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito. Então, aconteceu um local de crime, o perito, ele precisa ir, assim que acionado, imediatamente ao local. Até porque o perito, o objeto de trabalho nosso são os vestígios. E os vestígios, eles sofrem com as intempéries. E nós precisamos agir para poder, o mais rápido possível, eternizar aquela cena, aquele local de crime, fixar aqueles vestígios para que nós possamos dar o andamento nos trabalhos e produzir a prova que será tão importante para a convicção do juiz. Exemplo agora de provas não repetíveis, que são aquelas que, uma vez realizadas, não podem ser refeitas. Um exemplo típico é o exame de corpo de delito. E o que é o exame de corpo de delito? Vou mostrar para vocês. Seguindo, exemplificando uma prova não repetível, que é o exame de corpo de delito. E o que é o exame de corpo de delito? Faz-se muito importante vocês, estudantes, compreenderem, porque as pessoas têm o costume de achar que o exame de corpo de delito é o exame no corpo, no cadáver. E não, o cadáver ele é apenas uma parte do corpo de delito, porque o corpo de delito, em definição, ele é a base residual do crime, sem o qual ele não existe. São os vestígios do dano criminoso, a análise do meio, do instrumento, do local e dentro da medicina legal também o nexo causal. Tudo isso faz parte do corpo de delito. O corpo de delito é o quê? Todos os vestígios que fazem parte daquela de cena de crime. Vamos supor que eu cheguei em um local onde aconteceu um homicídio triplo. Nós temos ali 3 cadáveres, nós temos uma faca, uma arma que foi utilizada, nós temos manchas de sangue, nós temos vestes, nós temos a desorganização do ambiente que nós chamamos de rebuscamentos
E tudo isto é o corpo de delito. Tudo isto precisa ser analisado em uma prova não repetível, né? Que eu coloquei aqui como exemplo. Contudo, se você for ver na doutrina, você vai ver também pessoas juristas que defendem o corpo de delito como uma prova antecipada, tá? Mas esses detalhes não caem na prova. Se corpo de delito é prova antecipada, é prova não repetível, eu estou explicando para que vocês possam compreender o artigo 155. O importante é isso, é compreender o caput, decorar o caput do artigo 155. E um exemplo de prova antecipada, que é aquela produzida antes do momento adequado, seria o caso de uma testemunha que viu, né, vamos supor naquele exemplo que eu dei do triplo homicídio, a testemunha viu os autores entrando, efetuando o disparo, efetuando as facadas, e essa testemunha, infelizmente, ela está doente em fase terminal, não há como esperar para ouvi-la. Então, aí faz-se a oitiva dela de uma forma antecipada, tá? E assim nós concluímos o artigo 155. Vamos lá, seguindo o artigo 156, o que ele nos diz? A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício, 1. Ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas. Acabamos de falar sobre isso. Consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. 2. Determinar no curso da instrução ou antes de proferir sentença a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Artigo 157. Ele vem tratar das provas que serão admitidas e inadmitidas num processo. Ele trata também sobre, sabe aquela teoria do fruto da árvore podre? Então, é o que diz aí no artigo 157. Vamos lê-lo. São inadmitíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas. O que é o desentranhamento? É retirar do corpo do processo. Assim entendidas, as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Parágrafo 1º. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Vamos supor que ali no curso do processo viu-se que uma prova que estava ali foi obtida de forma ilícita. Contudo, através de um outro caminho lícito, conseguiu-se estabelecer aquela prova. Aí sim, ela pode ser admitida. É o que está dizendo aí no parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução penal, criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. E o parágrafo 3º. Preclusa a decisão de desentranhamento da prova, declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente. Então, pessoal, aqui é do artigo 155 até o artigo 157, desses três, o mais importante é o 155, que eu já vi em algumas questões de prova. O 156 e o 157 eu nunca vi ser cobrado, mas nós precisamos estudá-los porque a gente nunca sabe o que vem por aí. Prova é sempre uma surpresa. Daqui para frente, nós vamos entrar no artigo 158, que é realmente os artigos que vêm para embasar a conduta da perícia criminal. E aí a aula vai ficar mais interessante. Então vamos ao artigo 158. Capítulo 2, que sofreu alteração tanto em 2018 como em 2019. O artigo 158, no seu caput, o que ele traz? Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto,
não podendo supri-lo a confissão do acusado. Essa era a redação do artigo 158. E agora nós tivemos as alterações que foram instituídas no ano de 2018 através da Lei 13.721. Então vamos ver lá as alterações que foram inclusas, tá? O que diz lá no parágrafo único do 158? Dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva. Então vocês já sabem o que é corpo de delito. E muitas vezes o exame de corpo de delito, ele não é realizado só no morto, só no cadáver. Na verdade, a maioria dos exames médico-legais são feitos na pessoa viva. Então nós podemos pensar aí em uma mulher que foi agredida, em uma criança que foi agredida, em um idoso que foi agredido, e ele vai ao Instituto Médico Legal para fazer o exame de lesão corporal, né, para poder ali tipificar o crime, para poder fazer a prova daquela ação criminosa. Então, o que esse parágrafo único ele veio trazer? Ele veio trazer um acautelamento maior do Estado para mulheres que forem vítimas de violência doméstica e familiar e também para a criança, o idoso, o adolescente e a pessoa com deficiência. Então vamos ler mais uma vez. No artigo 158, parágrafo único. Dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher e violência, seja ela de qualquer forma, contra a criança, adolescente, idoso e pessoa com deficiência. Então, pessoal, qual que é uma maneira que a banca pode trazer essa questão aí, uma pegadinha? Dar-se-á prioridade em caso de violência contra a mulher, no exame de corpo de delito. Certo ou errado? Errado, porque no caso de violência contra a mulher é a violência doméstica e familiar. E a violência doméstica e familiar, ela não ocorre só contra a mulher, mas é a mulher que vai ter prioridade no exame. Por exemplo, não são raras as vezes que também chega aqui no Instituto de Medicina Legal, homem que apanhou de mulher. Isso acontece. Chega o homem aí com o olho todo roxo, todo arrebentado, ele não terá prioridade. A mulher, sim, em caso de violência doméstica e familiar, tá bom? Importante compreender isso. Vamos seguindo. Aqui, pessoal, para nós continuarmos o estudo do artigo 158, nós vamos falar da lei conhecida do pacote anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019, que é uma lei que ela veio aprimorar tanto o Código de Processo Penal quanto o Código de Processo Civil. E essa lei, ela instituiu mais 6 artigos no artigo 158. Agora, além do artigo 158 e do parágrafo único, nós temos o artigo 158A, B, C, D, E e F. E esses 6 artigos, eles tratam sobre o quê? Sobre a instituição da cadeia de custódia. E a cadeia de custódia, pessoal, ela é a menina dos olhos da perícia criminal. A cadeia de custódia, ela vai do início, do nascimento do vestígio, que é o reconhecimento do vestígio naquele local de crime ou no corpo de delito, até o seu descarte ou a sua devolução, no caso em que há vestígios que podem ser devolvidos, finalizado o processo, o andamento processual. Então nós vamos falar um pouquinho agora, destrinchar parte por parte dessa cadeia de custódia. É uma matéria nova, não foi cobrada no concurso antigo, mas nós acreditamos que vai vir com força total nessa nova prova e nesse novo concurso agora, que, se Deus quiser, vai vir o mais rápido possível essa prova, porque nós estamos precisando de vocês, que vocês estudem muito para vocês serem aprovados, porque nós, peritos criminais, estamos sobrecarregados de trabalho. Nós somos muito pouquinhos peritos para muito trabalho, né? E só para vocês terem ideia da importância, da relevância dessa matéria, eu trouxe
Eu trouxe aqui para vocês o que nós estamos vivendo agora em Minas Gerais. Eu estou em mãos aqui com o nosso programa de necessidades, que é o programa que vem para dar as regras da instituição, da formação, da construção da central de custódia e das unidades regionais de custódia nos interiores, porque nós sabemos que Minas Gerais é um município enorme e nós não podemos ter apenas uma central de custódia em Belo Horizonte. Nós precisamos também ter unidades regionais para que a gente possa agilizar o processo e fazer com que a cadeia de custódia funcione bem, tá? Então vamos lá, vamos prosseguir, vamos para o artigo 158A. Aqui no artigo 158A nós temos a definição de cadeia de custódia. Vocês verão que o legislador ele teve um preciosismo enorme ao escrever esses 6 artigos. Todos eles trazem definições. Para quê? Para que todo o processo de cadeia de custódia esteja muito bem amarrado, tanto na legislação, para orientar a atuação do perito criminal, para impedir que haja qualquer nulidade na elaboração da prova. Se uma parte dessa cadeia de custódia for quebrada, lá na fase processual, um bom advogado consegue trazer a nulidade do processo. Por isso, pessoal, tão importante esse estudo agora. E o que é a cadeia de custódia? Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio, coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir do seu reconhecimento até o descarte. E aí talvez você venha me perguntar, Lucila, tem que decorar? Tem. Tem que saber de cor? Tem. Então o que é cadeia de custódia? É a história cronológica do vestígio, tá? Desde o seu reconhecimento até o seu descarte. Resumidamente, parágrafo 1º, o que ele nos diz? Que o início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio. Então, detectou-se um vestígio, seja por uma autoridade policial, seja por um perito, detectou-se, ali se inicia a cadeia de custódia. Parágrafo 2º. Vem aí a definição de quem é responsável pela preservação desse vestígio, seja no local de crime, seja no corpo da vítima. O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação. Aqui tem 2 pontos importantes que nós temos que destacar. Primeiro é o conceito de agente público. O que é agente público? Havia, antes da determinação desse parágrafo 3º do artigo 158A, havia muitas dúvidas em quem era responsável pela preservação de um local de crime. Porque nós temos no artigo 6º falando lá que a autoridade, que nesse caso é o delegado, ele fica responsável pela preservação do local de crime. Mas muitas vezes o delegado ele não tem como estar na cena de crime. Muitas vezes o delegado não é o primeiro a ter o contato com a cena, a estar ali. Qual é a nossa polícia que nós temos aí na rua fazendo o trabalho repressivo, ostensivo? Nós temos a polícia militar e temos a guarda municipal nos estados e nos municípios em que há a guarda municipal. Então, esse conceito de agente público, ele amplia aquele que é responsável pela preservação do vestígio, tá? Que é ali o nascimento da cadeia de custódia. Vamos ler a definição de agente público que eu trouxe para vocês. No direito administrativo, agente público é um gênero, é um conceito maior, mais amplo, e dentro de agente público nós temos as espécies: servidor público, funcionário público, servidor estatutário, servidor seletista.
E a nossa lei, ela traz o conceito de agente público bem amplo. Então vamos lá. É todo aquele que presta qualquer tipo de serviço ao Estado, que exerce funções públicas no sentido mais amplo possível dessa expressão, significando qualquer atividade pública. Então você pode me perguntar, Lucila, policial militar é um agente público? Sim. Um guarda municipal é um agente público? Sim. Um policial rodoviário é agente público? Sim. Um policial civil é um agente público? Sim. Sendo que, segundo o artigo 158, parágrafo 2º, são eles responsáveis pela preservação. Presta bastante atenção nisso. A prova pode fazer uma pegadinha. A prova pode trazer assim: o agente público que reconhecer como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua coleta, fica responsável pelo seu recolhimento. A prova pode mudar esse termo. Então, nós não estamos falando de coleta, nós estamos falando de preservação, tá? Vamos mais à frente agora para o parágrafo 3º do artigo 158A, que vem trazer para a gente a definição do que é vestígio. Aqui no parágrafo 3º, nós temos uma definição de vestígio que a lei traz. Nós já tínhamos na lei a definição de indício e agora nós temos aqui a definição de vestígio, que é um pouco diferente e que traz um ponto de contraponto com a definição que nós temos na literatura que foi abordada no edital de 2013. Eu vou mostrar para você qual é o ponto que dá uma rusguinha, que dá uma certa falha nessa definição. Vamos ver como que vai ficar isso aí para frente. Então, o que é vestígio segundo o artigo 158A? É todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona com a infração penal. Então vamos lá. Todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal. Aqui faz importante nós vermos o seguinte: o que é visível? É aquele vestígio que eu vejo. É o corpo do cadáver? É um projétil na cena de crime? É uma arma que foi utilizada? Uma mancha de sangue? Tudo isso são vestígios visíveis. E o que é um vestígio latente? São aqueles vestígios que eu preciso de quê? De uma aparelhagem para poder vê-los, para poder revelá-los. Um caso, a saliva. Você tem ali um copo ou um cigarro que a pessoa fumou, deixou na cena de crime, naquele cigarro ali, você tem a saliva da pessoa, na saliva você vai ter o DNA e para você poder visualizar esse vestígio, você vai precisar de equipamentos corretos. Um outro exemplo de um vestígio latente, impressões digitais, né? Se eu colocar a minha mão aqui agora, nessa televisão aqui, ó, vai ficar aqui a minha impressão digital, mas você não está vendo. Por quê? Porque ela precisa de ser o quê? Revelada através de um pó específico. Nós temos diversas técnicas de revelação de impressões dígito-papilares. Não é o momento agora, porque o momento da gente aprender sobre isso vai ser lá na Cadepol, quando você for aprovado, tá certo? Mas aí o que a gente faz? Com a técnica correta, com o equipamento, a aparelhagem correta, você faz o levantamento, a revelação primeiro dessa impressão digital e depois o levantamento. Então esse é um tipo de vestígio latente. Agora, qual que é a rusga nessa definição aí de vestígio? É porque eles falam que o vestígio é todo objeto material, bruto, que se relaciona à infração penal. E na nossa literatura, nós temos um tipo de vestígio, que eu trouxe aí até para vocês, né? Tem uma arvorezinha aí com todos os tipos de vestígios definidos na literatura, que é o vestígio ilusório. O que é um vestígio ilusório? Bom, eu cheguei numa cena de crime e eu encontrei lá em cima da mesa, eu fui chamado para um furto com arrombamento, e eu vi lá em cima da mesa uma faca ensanguentada. E aquilo chamou minha atenção
porque eu fui acionada para um local de furto com arrombamento e tem um instrumento cortante com sangue. Será que essa faca está relacionada com o crime? Alguém foi lesado, ferido? Alguém foi morto? Ocultar o cadáver e não encontrar? Isso aqui é muito mais do que um furto com arrombamento? Será que nós estamos falando aí de um possível homicídio? Bom, realizada a perícia, fiz um teste chamado FecaCut naquela faca para ver se aquele sangue era humano. E detectou-se o quê? Que aquele sangue não era humano. Na verdade, o dono da casa ele era um simples açougueiro e aquela faca ele tinha usado para cortar um porco. Então nós estamos falando do quê? De um vestígio ilusório, que eu achei que tinha relação com o fato a ser apurado, mas não tinha. Então, esse é o ponto que pega na definição que a lei traz no parágrafo 3º, que todo vestígio ele está relacionado com a infração penal, uma vez que nós temos a definição na literatura de um tipo de vestígio, chamado vestígio ilusório, que ele não tem relação com o fato criminoso, com a infração penal. Vocês entenderam? É importante compreender isso, tá bom? Agora vamos iniciar então o artigo 158-B, que ele trata sobre todas as fases, que são 10, do processo de rastreamento da cadeia de custódia. O que ele nos diz? A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas. E eu as coloquei aqui para nós. 10 etapas que você vai ter que gravar, compreender, gravar e decorar. Vamos lá. Primeiro, reconhecimento. Segundo, isolamento. Terceiro, fixação. Quarto, coleta. Quinto, acondicionamento. Eu acredito que até nessa quinta fase da cadeia de custódia, nós conseguimos muitas vezes realizá-la no local de crime, tá? As outras já vai seguindo no pós-levantamento pericial, que é o transporte, o recebimento, o processamento, o armazenamento e o descarte. E agora nós vamos ver a definição que a lei traz de cada uma dessas etapas. Vamos lá ver o que é então o reconhecimento. Reconhecimento é o ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial. Eu não sei quantas vezes eu já cheguei em local de crime e está lá aquele local muito bem isolado, né? Onde o corpo está aqui e os curiosos estão ao lado, né? Então, assim, local isolado, nota 0. E eu chego no local e vem aqueles que são fera no reconhecimento de vestígio. Ó, doutora, olha aqui o corpo, olha aqui o projétil. Eu tô lembrando aqui de um caso agora que eu fiz em Cambuquira, em que na mesma noite, um grupo de criminosos, eles fizeram a explosão de caixa eletrônico de 4 bancos. 4 bancos foram explodidos na mesma noite. É um local que deveria de ter tido um isolamento de diversos quarteirões. E o que foi feito? Eles só isolaram ali a frente dos bancos. Não pegaram o caminho, o trajeto por onde aqueles criminosos caminharam. Então, nesse local foi muito interessante porque eu estava lá dentro das agências fazendo os levantamentos, né, a coleta dos vestígios, fazendo as fotografias e hora ou outra chegava um transeunte, um morador da cidade. Cambuquira é uma cidade pequena aqui de Três Corações, uma cidade menor ainda, né, do que Três Corações, que eu moro numa cidade bem pequenininha, e chegava perto de mim assim: Ô, perita, aqui ó, eu achei esse projétil aqui ó, lá na rua tal, no número tal. Ô perita, eu achei essa máscara aqui lá na rua tal, no número tal. Atrapalhando, né, pessoal, toda a cadeia de custódia. Então nós precisamos de repensar muito agora a partir dessa instituição da cadeia de custódia, que nós vamos falar mais na frente, que uma atitude dessa pode ser enquadrada até em fraude processual, tá? Então, reconhecer vestígio é muito diferente de somente vê-lo. Ver, todo mundo pode ver, mas ver com os olhos da expertise, ver com os olhos trabalhados de um perito criminal, né? Ver uma mancha de sangue, qualquer um vê, mas compreender a dinâmica
que produziu aquela mancha de sangue? Aquela mancha de sangue, ela foi produzida por gotejamento? Ela caiu apenas do corpo ou do objeto pela ação da gravidade? Ou teve outro movimento que produziu aquela mancha de sangue? Tudo isso vai nos levar a compreender a dinâmica do evento. Se nós tivemos ali um autor, dois autores, então, pessoal, ver e reconhecer, compreender é muito diferente, tá bom? Vamos para o item 2. Isolamento é o ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime. Olha que interessante, a lei traz a definição que vocês vão ver mais à frente na matéria de locais de crime, que é uma das formas que são divididos, né, os locais de crime, que é o local imediato, mediato e relacionado. Então eu vou trazer para vocês aqui um caso muito famoso, que tem uma série agora na Netflix que tá bombando, que é o caso da Elise Matsunaga, né, que matou o marido dela, separou ele em diversas partes, colocou as partes aí em diversos lugares, né? Vamos, com esse caso, compreender o que é local imediato, mediato e local relacionado. Como foi que a polícia teve conhecimento que este crime ocorreu? Foi em qual lugar? Foi dentro do apartamento dela ou foi primeiro uma parte do corpo que foi encontrada na mata? Foi uma parte do corpo encontrada na mata. Então, este lugar aonde foi detectada a infração penal, aonde constatou-se o crime, aonde estão concentradas as maiores partes dos vestígios, nós chamamos de local imediato. E o que é o local mediato? É a são as adjacências. É o local que está ali próximo ao local imediato, aonde também há vestígios, mas em menor concentração. Então, nesse caso da Elise Matsunaga, o local mediato seriam os outros lugares na mata aonde foram detectadas as partes dos corpos da vítima. E qual é o local relacionado? Por incrível que pareça, o local relacionado foi o apartamento, aonde também foram encontrados vestígios do crime, foram encontradas manchas de sangue, mas para ser um local relacionado, ele não pode ter nenhuma conexão geográfica com o local mediato e o local imediato. Deu para compreender, pessoal? Mas fiquem tranquilos que mais para frente também vocês vão ter aula sobre locais de crime e aí isso vai ser explicado novamente, tá? Voltando aqui no artigo 158, isolamento então é o ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar tanto o ambiente imediato, mediato e o local relacionado, que agora vocês já sabem o que é, tá bom? Vamos seguindo, vamos para a terceira etapa da cadeia de custódia. Item 3, fixação. O que diz a lei? Descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no corpo de delito e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens, croquis, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento. Gente, se existe um equipamento que nunca o perito criminal deve trabalhar sem ele, é uma câmera fotográfica. Hoje, com a evolução, tem muitos peritos que nem usam mais máquina fotográfica, usa mesmo celular, porque os celulares estão assim, tão avançados, com câmeras tão incríveis que com o próprio celular você faz o levantamento pericial. Eu sou a moda antiga, eu gosto de máquina fotográfica, né? Então, assim, esse item da fixação, muitas vezes o perito ele chega no local, bate as fotos e a gente ouve, né, os burburinhos, os comentários dos linguarudos. Nossa, o perito teve aqui e só bateu umas fotos, o que é isso? É um absurdo. Gente, bater foto é algo importantíssimo, porque as fotos, elas fixam
a posição dos vestígios, elas ajudam o perito na elaboração e na descrição detalhada dos vestígios. Ela vai fazer a ilustração do laudo pericial, né, para que esse laudo ele possa ser compreendido por um promotor de justiça, pelo juiz, por um assistente técnico, né, pelas partes. Então, essa parte da fixação é uma parte muito importante. Eu, nos meus laudos, eu gosto de colocar muita foto mesmo. Também faço croquis, né, dentro daquilo que as minhas habilidades me permitem fazer. E sempre que eu estou no local, eu faço croquis, desenho tudo, faço amarração, distância, olha, a mancha tal estava a tantos metros do poste tal, do vestígio tal. A marca de frenagem possuía tantos metros, distando tanto da roda do carro, porque tudo isso é o trabalho pericial, né? É o trabalho técnico, científico. Então, a parte da fixação vem dizer sobre isso. Vamos ao próximo item, ao quarto item do rastreamento da sequência cronológica da cadeia de custódia, que é a coleta. O que a coleta nos diz? É o ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas características e natureza. Gente, até lembrei aqui de uma coisa que eu já deveria ter falado com vocês. Sabe quando nós estudamos sobre a definição lá no parágrafo 3º do artigo 158-A de vestígio? E nós falamos que o vestígio é todo material bruto ou objeto? Então, uma vez que o vestígio ele foi processado, uma vez que o vestígio foi analisado, ele muda de nome. Ele deixa de ser vestígio e se torna uma evidência. Então é muito importante vocês compreenderem a diferença desses nomes, porque muitas vezes a banca, na prova, ela muda, né? Em vez de colocar vestígio, ela coloca evidência. E vocês têm que se ater ali à letra da lei. Se ali onde está escrito vestígio eles colocarem evidência, questão errada, tá? Porque, como diz o Doria no livro dele, o vestígio aponta, o indício encaminha, né? Que é uma terceira definição, que nasceu ali no local de crime o vestígio, corpo de delito, você depura, faz a análise pericial, faz a análise técnica, viu que aquele vestígio ele está relacionado ao local de crime, então ele é como se ele fosse promovido. Ele é promovido e se torna uma evidência, tá? E a evidência já na fase processual, ela se torna um indício. E o pessoal gosta muito de dizer que todo vestígio vira uma evidência, mas nem toda evidência vira um vestígio, né? Então, porque uma evidência pode ser uma prova testemunhal, né? E o vestígio nós trabalhamos com aquilo que é concreto. Nós não trabalhamos com aquilo que é subjetivo. Tá certo, pessoal? Por isso um objeto bruto material, tá? Então essa parte da coleta do vestígio é uma parte muito importante, que se não respeitar a característica e a natureza do vestígio, nós podemos perdê-lo. Por exemplo, eu cheguei num local de crime e havia uma camisa ensanguentada. Se eu pegar esta camisa e colocar ela nesse invólucro aqui, ó, eu trouxe alguns exemplos de invólucros que nós usamos para cadeia de custódia. Se eu colocar essa camisa dentro desse invólucro, fechar, colocar aqui todo o rastreio, o nome, a requisição, a vítima, para onde vai, o número do laudo e mandar isso daqui para o laboratório de biologia para fazer o exame de DNA daquele sangue, eu falhei como perito criminal. Eu vou perder o vestígio. Por quê? Porque uma camisa com sangue em um plástico fechado, em um ambiente totalmente preparado para produção de micro-organismos, eu vou destruir o sangue que está naquela camisa. Então, se eu tenho uma camisa, um material biológico com sangue, ele jamais pode ser transportado no plástico. Eu vou ter que levar num envelope de papel pardo, tá, pessoal? É sobre isso que está dizendo aí o item 4 da coleta. Mas fiquem tranquilos, todas essas técnicas de coleta de vestígios vocês vão aprender lá na Cadepol, tá bom? Vamos para o próximo. 5. Acondicionamento.
item também importantíssimo da cadeia de custódia. O que diz o acondicionamento? Procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento. Muito importante, eu acho que isso pode vir cobrado em prova. Olha o que tem que ter no invólucro de acondicionamento. Data, hora e o nome de quem realizou coleta e acondicionamento. Então vamos compreender isso. Data, hora e o nome de quem realizou a coleta e de quem realizou o acondicionamento. Porque muitas vezes o perito vai coletar lá no local de crime e o acondicionamento já vai ser feito em outro local por outro perito. Aí tem que constar o nome dos dois peritos. E eu trouxe aqui para vocês alguns tipos de materiais que nós usamos para armazenar vestígios. Por exemplo, essa lata aqui. Vamos supor que eu estou num local de incêndio e eu suspeitei que esse incêndio foi criminoso. Há múltiplos focos, há um cheiro de que poderia ser usado ali algum acelerante para aquele incêndio, né, ter mais poder. E aí o que eu faço? De diversas áreas daquela cena, eu coleto materiais, substâncias, né? A fuligem, tudo o que ficou ali após aquele incêndio. E coloco aqui nessa latinha. E encaminho esse material para o laboratório de fisicoquímica. E lá, através das análises que eles possuem, eles vão poder detectar, analisando aqueles resíduos que foram coletados de um local de incêndio, se foi usado ou não algum tipo de acelerante, se tinha gasolina, se tinha óleo diesel, se tinha álcool, o que vai ajudar o perito na construção de uma prova mais cabal ainda de um incêndio criminoso. Tá vendo? Para isso que a gente usa essa latinha aqui, tá vendo? Com o espaço para você colocar a data, a hora, quem foi o perito que fez a coleta. Um outro tipo de material que a gente usa para coletar vestígio biológico. Por exemplo, recentemente eu fui acionada para um local em que eu precisei coletar fezes humanas, para possível exame de DNA. Se você não sabe, nós podemos conseguir DNA através das fezes. E nós usamos este material aqui, né? Coletamos as fezes e depois colocamos aqui e acondicionamos no freezer até o encaminhamento para Belo Horizonte no Instituto de Criminalística. Então nós temos dos mais diversos invólucros, lacres de seguranças, fita void, né, pessoal? Aquela fita que esse tipo de fita aqui para a gente lacrar os envelopes, né? Que se você abrir ela aqui, ó, vou mostrar para vocês fazer um teste. Se você abrir a fita aqui e colocar ela, e aí, tá vendo? Ela tá perfeita. Se eu a coloco em uma superfície, vou fazer um exemplo aqui, ó. Presta atenção aqui para vocês verem como que funciona a fita void. Eu vou colocar ela aqui na superfície, para mostrar que o invólucro não foi violado, né? Então eu coloquei ela lá, ó. Tá aqui a fita. Se eu for removê-la, o que acontece com essa fita void? Olha, ela vai se autodestruir. Olha como é que fica. Tá vendo? Ela se autodestrói e fica a marca no invólucro, no objeto. Isso aqui é uma maneira da perícia ter segurança de que o invólucro não foi violado, tá? Isso é uma segurança para a cadeia de custódia. Vamos para o próximo item, então, que nós já estudamos o transporte, vamos para o recebimento. Item 7, recebimento. É o ato formal de transferência da posse de vestígio, que deve ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao número do procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem o recebeu.
Gente, pegadinha de prova, hein? É exigir aí o que tem que ter para o transporte, o que tem que ter no invólucro para o recebimento. Você pode ver que quanto mais nós vamos subindo na sequência da cadeia de custódia, mais itens são exigidos. Por quê? Quanto mais pessoas pegarem naquele invólucro, mais eu vou ter que ter cuidado com a rastreabilidade. Então é assim, ó. O vestígio estava com o perito tal, MASP tal, no dia tal, na hora tal. No dia tal, o perito tal pegou o vestígio tal, que estava no invólucro tal, para fazer o exame tal, que foi feito tal hora, e aí foi fechado. Você está entendendo? É todo o rastreio, etapa por etapa, desde o início do local de crime até todas as análises por as quais aqueles vestígios passam, tá? Por isso que quanto mais nós vamos subindo, mais itens são obrigatórios de terem constando ali naquele invólucro de segurança, tá? 8. Processamento. É o exame pericial em si. É o exame que vai ser feito naquele vestígio. Se for uma amostra de sangue, o DNA, se for um material de incêndio, se for, por exemplo, um material que a gente trabalha muito na perícia, que são os exames toxicológicos, tanto preliminar como definitivo de drogas, né? Então, quando você faz o exame, o perito de local, que ele é acionado para fazer o exame preliminar de drogas, de abuso, vamos supor que nós estamos falando aí da cannabis sativa, da maconha, vulgarmente conhecida como maconha. O perito, ele faz o exame preliminar, né, a análise macroscópica, o exame imunohistoquímico, e ele pega uma parte daquele material e acondiciona para que possa ser feito o exame definitivo, que é feito através de toda uma aparelhagem, né? Nós aqui em Três Corações, nós temos no nosso posto de perícia integrada o nosso laboratório de química que faz os nossos exames definitivos de droga. E ali, quando a perita do laboratório faz aquele exame definitivo, ela pega uma amostra do material que foi encaminhado do perito de local que fez o exame preliminar e guarda a contraprova. Então, isso daí é o exame em si, é o processamento do exame, né? Com a manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido pelo perito. Eu tô lembrando aqui de um caso que acontece muito no laboratório, que deixa a nossa perita lá, muito minha amiga Gisele, ela fica a ponto de morrer, que é quando o perito criminal, no desespero, no trabalho da madrugada, ou muito cansado, muitas vezes teve um local muito difícil, e aí ele pega o vegetal, né, da cannabis sativa e encaminha em envelope plástico. Não é possível, pessoal, colocar um vegetal dentro de plástico. Porque ele vai o quê? Ele vai mofar, ele vai estragar e você não vai conseguir tirar ali na análise o THC para você poder fazer a análise definitiva. E aí fica todo o exame prejudicado. Por quê? Porque teve uma falha na cadeia de custódia, teve uma falha ali no acondicionamento correto e que vai atrapalhar o processamento, que é o exame pericial em si. Então, material vegetal, gente, dentro de invólucro de papel pardo, nunca em plástico, tá bom? Vamos para o próximo item, que é o item 9, que é o armazenamento. Tão importante tanto quanto os outros itens. Aqui no armazenamento diz que é o procedimento referente à guarda em condições adequadas do material a ser processado, guardado para a realização de contraperícia, descartado ou transportado com vinculação ao número do laudo correspondente. Por exemplo, o exemplo que eu dei para vocês um pouquinho atrás aqui sobre o material biológico que eu coletei, fezes humanas. Eu coletei as fezes, coloquei ela aqui nesse pote, né, um pote semelhante a este, e vamos supor que eu esqueci de fazer o armazenamento correto, porque após você coletar fezes,
Você não pode deixar o material em cima da mesa exposto à temperatura ambiente. Você tem que pegar esse material e colocar ele num congelador a uma temperatura correta para que você possa preservar o material que você vai periciar depois. Então, se eu não fiz o armazenamento correto, eu vou prejudicar a cadeia de custódia também, tá? E o último item, que é o 10º item da cadeia de custódia, que é o descarte. Procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial. Muitos dos vestígios que nós trabalhamos, eles são descartados, por exemplo, as drogas, através da autorização judicial, nós fazemos ali a queima daquele material, mas há materiais que nós trabalhamos com ele em perícia que nós depois podemos, através também da legislação e da autorização judicial, fazer a devolução. Por exemplo, muita perícia que eu faço em celular. Né? A gente faz muita degravação, muita análise de conteúdo de interesse criminalístico em celulares utilizados para tráfico de drogas e muitas vezes esses celulares, ao invés de ser descartados, eles são devolvidos, você faz a devolução. Então esse item descarte aí, ele abrange também essa questão da devolução do material mediante autorização judicial, tá bom? Pessoal, aqui eu trouxe para vocês um desenho, né, bem criativo, feito por um amigo querido, Solomon, ó, um beijo para você, viu? E ele vendo a matéria, né, que eu estava ministrando, ele fez esse desenho para a gente aí representando a cadeia de custódia. Então você pode ver que nós temos aí um local de crime, né, devidamente isolado, com a fita zebrada, né, aqui ó, com a fita, né, de isolamento. Tenho visto em tão pouco essa fita sendo utilizada, pessoal, e é tão importante o uso dela para o isolamento e preservação do local. Então você está vendo aí o desenho, nós temos um corpo, né, o corpo da vítima, nós temos projéteis, nós temos armas, nós temos sangue e embaixo nós temos aí o desenho do Instituto de Criminalística, que fica em Belo Horizonte, com a central de custódia, que é o local onde vai estar, né, vai ser implantado a nossa cadeia, a nossa central da cadeia de custódia. E nos interiores, dependendo do tamanho dos departamentos, nós teremos as unidades regionais de custódia, né? De médio, pequeno e grande porte. Aqui em Três Corações nós teremos a unidade regional de médio porte. E aí tá aí o desenho das etapas da cadeia de custódia. Primeiro, o reconhecimento, né? Que nós já estudamos, o reconhecimento do vestígio. Segundo, o isolamento. Terceiro, a fixação. Quarto, coleta. Essas 4 etapas se dão no local de crime, né? Não, muitas vezes o acondicionamento correto a gente não consegue fazer no local de crime. Pode ser que sim, pode ser que não, depende do vestígio. Depois do acondicionamento, nós vamos fazer o transporte, que é o transporte das diversas maneiras possíveis. Eu transporto o vestígio do local para a unidade regional de custódia, da unidade regional de custódia para a central de custódia de Belo Horizonte, lá no Instituto de Criminalística. Uma vez o material lá na central de custódia, eu posso fazer o transporte para o laboratório de química para fazer uma perícia que seja necessária naquele material, né? Então o transporte é um item bem importante. O 7º, que é o recebimento. 8, processamento. 9, armazenamento. 10º, descarte. Tá bom? E com isso aqui nós concluímos as etapas da cadeia de custódia. Vamos agora para o artigo 158-C. O que nos diz o artigo 158-C? A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares. Então vamos item por item disso aqui para você compreender. Por que a coleta é preferencialmente por perito oficial? Bom, primeiro que mais à frente nós vamos estudar no artigo 159 que muitas vezes não vai ter perito naquele lugar. E aí nós vamos ter o papel do perito ad hoc, que nós vamos estudar mais à frente. Ou então, por uma questão que tá lá a cena de crime, tá lá o sangue, tá lá os projéteis e começou a chover muito.
E aquele agente público que está responsável pela preservação daqueles vestígios, ele, por uma situação de necessidade, ele vai ali, ele vai fotografar aquilo ali, ó, e vai coletar aqueles vestígios, porque se ele não coletar os projéteis, a chuva vai levar. Então, por isso, preferencialmente, porque nós temos casos extremos que podem exigir uma atitude diferente, mas por serem casos extremos, isso não vai levar à nulidade, não vai atrapalhar a cadeia de custódia, uma vez que os peritos constem esta situação em seus laudos, tá bom? Vamos seguindo. Parágrafo 1º. Todos os vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como descrito nesta lei, ficando o órgão central de perícia oficial, órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento. Por que eles colocaram essa terminologia órgão central de perícia? Porque nós temos estados em que a perícia criminal, ela faz parte do corpo da Polícia Civil. E nós temos estados em que a perícia criminal, ela não é mais da Polícia Civil, ela agora já virou a Polícia Científica. Então, por isso, eles usaram esse termo mais genérico aqui, tá bom? De órgão central da perícia oficial. Por isso que eu tô aqui em mãos, com esse material aqui, que foi produzido, né, pela nossa superintendência de polícia técnico-científica, a qual os peritos criminais são subordinados, que vem instituir as normas para nós podermos efetivar esta lei, estabelecendo a central de custódia, tanto em Belo Horizonte e as unidades regionais no interior. Aqui está todo o manual, tá bom? É cumprindo esse parágrafo aí. Vamos seguindo. Parágrafo 2º. É proibida a entrada em locais isolados, bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificado como fraude processual a sua realização. Bom, pessoal, esse artigo ele é de extrema importância e de extrema relevância, porque se já era importante o isolamento, a preservação, o guarnecimento e o respeito ao local de crime, agora é muito mais com esse artigo. Por quê? Porque agora foi tipificado não respeitar um local de crime como fraude processual. E eu trouxe para vocês aqui o artigo 347, que nos diz o que é a fraude processual. Olha só o que está escrito lá. Inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo o estado de lugar, de coisa ou de pessoa com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Então não tem mais aquele mimimi de, eu não quis invadir o local de crime, eu não quis pegar o projétil, eu não fiz por mal. Agora, independente de dolo, isso se enquadra pela lei como fraude processual. Isso traz também uma responsabilidade muito maior para os agentes públicos, que são responsáveis pela preservação do local de crime, e para os peritos criminais na condução de todo o vestígio dentro da cadeia de custódia. Artigo 158-D. Ele vem falar sobre os recipientes, que eu já mostrei para vocês diversos deles aqui, tá bom? Então, o que está escrito lá? O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza do material. Isso aí vocês já sabem. Eu já falei que uma blusa com sangue não pode jamais ser colocada em um envelope plástico. Já expliquei que um vegetal, cannabis sativa, conhecido como maconha, também não pode ir em um plástico, porque tudo isso vai deteriorar o vestígio biológico, vai deteriorar o material a ser periciado, correto? Parágrafo 1º. Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte. Então, pessoal, é isso aqui, Você tem aqui, tá bom? Um envelope, um invólucro de segurança.
Vem nele aqui o local para você colocar o número da requisição, a data e a hora da coleta, o responsável pela coleta, o acondicionamento e o MASP desse policial, desse perito, a descrição e algumas observações. Uma vez que eu acondicionei o meu vestígio no recipiente correto, eu vou lacrar. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou lacrar esse invólucro. Olha aqui. Uma vez lacrado, tá aqui lacrado, certo? Uma vez que ele foi lacrado, ó, eu não consigo abrir, a não ser que eu venha aqui e corte, ou rasgue, ou danifique esse invólucro. Isso aqui é para trazer o quê? Confiabilidade na cadeia de custódia, tá certo? Então, olha só, uma vez que o recipiente foi fechado, ele está idôneo, correto? Nós vamos lá para o parágrafo seguinte. O que que ele diz? O recipiente deve individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir contaminação e vazamento e ter grau de resistência adequado. O espaço para o registro de informações sobre o seu conteúdo, como eu mostrei para vocês aqui. Uma vez que esse lacre aqui foi fechado, ele só pode ser aberto por um perito, que vai analisar esse vestígio. Ou então, se uma outra pessoa for abrir, esse invólucro tem que ter uma motivação. Ela tem que explicar por que ela vai abrir aquele invólucro. Nós vamos ver isso aqui mais para frente na lei. Vamos seguindo. Então, ó, o que eu estava falando para vocês aí, adiantando no parágrafo 3º, ó. O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise. Então, simplesmente o perito que vai fazer a perícia do material que eu coloquei aqui, que vai fazer a análise. E motivadamente por pessoa autorizada. Tá certo? Parágrafo 4º. Após cada rompimento de lacre, deve-se fazer constar na ficha de acompanhamento de vestígio, carinhosamente por nós chamada de FAV. Então, vamos lá. Ficha de acompanhamento de vestígio, o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado. Parágrafo 5º. O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente. Então é assim. O perito de local foi lá, coletou o material, acondicionou, colocou no invólucro, lacrou. Colocou todos os dados dele aqui, data, hora, MASP, fechou. Aí agora esse material foi transportado para o laboratório de química, onde vai ser feita a análise, o exame em si. O perito vai lá, ele vai abrir o lacre, ele vai romper o lacre, isso vai constar na FAV, na ficha de acompanhamento do vestígio, correto? Ele vai pegar esse invólucro aqui, que foi rompido, tá? Depois que ele fez a análise do material, vai pegar um novo invólucro. Olha só o preciosismo, o cuidado com a cadeia de custódia. E ele vai colocar esse invólucro aqui que foi rompido dentro do novo invólucro, para manter a cadeia de custódia. E aqui ele coloca o restante do material que foi analisado e consta no laudo dele o número do lacre que foi rompido e o número do novo lacre do invólucro de segurança. E aqui ele vai colocar os dados dele. Deu para compreender isso, pessoal? Tranquilo demais, né? Continuando o nosso estudo, vamos aí agora então para o artigo 158-E. O que ele diz? Todos os institutos de criminalística deverão ter uma central de custódia, destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal. Parágrafo 1º. Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo em local para conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar condições ambientais que não interfiram nas condições do vestígio. Vamos seguindo. Parágrafo 2º. Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser
protocoladas. Claro, né, pessoal? Ninguém vai deixar entrar e sair um vestígio sem aquilo ser anotado, porque aquilo vai cair nas costas ali do funcionário da pessoa, né? E também na do perito, porque uma vez que ele está entregando o material ou recebendo, aquilo ali passa a estar na posse dele e ele se torna responsável por aquele vestígio. Então deve ser tudo protocolado, consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam. Parágrafo 3º. Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso. Olha bem que eu destaquei aí o registro da data e da hora do acesso ao vestígio. Parágrafo 4º. Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a data e o horário da ação. Artigo 158-F, o último artigo do 158, né, com a alteração da cadeia de custódia. O que ele nos diz? Após a realização da perícia, o material deverá ser devolvido à central de custódia, devendo nela permanecer. Hoje não existe mais de ter material, vestígio na gaveta do perito criminal, na seção técnica de perícia, no posto de perícia integrada. Não, o vestígio, após depurado, após analisado, após processado, ele ficará armazenado na central de custódia. Parágrafo único. Caso a central de custódia não possua espaço ou condições de armazenar determinado material, deverá a autoridade policial ou judiciária determinar as condições de depósito do referido material em local diverso, mediante requerimento do diretor do órgão central de perícia oficial de natureza criminal. Por que esse parágrafo único? Vamos supor, pessoal, que foi feita uma apreensão de 4 caminhões portando cigarros lá do Paraguai. Onde que nós vamos ter lugar na central de custódia para colocar esses 4 caminhões? Então, por isso que vem trazendo esse parágrafo único do artigo 158-F, porque em casos assim, casos excepcionais, tá? Nós teremos que a autoridade policial ou judiciária vai determinar condições de depósito do referido material em local diverso, mediante o requerimento de quem? Quem que vai fazer o requerimento? Olha, esses 4 caminhões não cabem aqui na central de custódia. O diretor do órgão central da perícia oficial de natureza criminal. Tá? E assim nós encerramos a nossa primeira aula, a nossa primeira parte sobre a legislação aplicada à perícia.